Fala galera, tudo bem? Eu estou aqui hoje para mostrar para vocês a nova ferramenta aqui da OnClick Marketplace, desenvolvida para gerenciamento de publicidade. Então, ela vai auxiliar a gente a tomar decisões críticas, na hora da gente estar movimentando a nossa publicidade. Essa é uma ferramenta que a gente está ingressando aqui dentro Essa é uma ferramenta que a gente está agregando aqui na OnClick Marketplace e a gente vai começar a utilizar com os nossos clientes. Então, se você precisa dessa ferramenta, ou se você ou se você precisa que nós tomamos conta da sua publicidade, depois desse vídeo, deixa nos comentários que a gente vai entrar em contato com você. Tudo bem? Vamos lá. Eu vou mostrar aqui a ferramenta. Primeiramente, né, eu vou me apresentar aqui para vocês. Eu sou o Gabriel Vavassori, desenvolvedor aqui da OnClick Marketplace. Já passei por várias consultorias aí de renome, onde eu fui me adaptando e criando métodos próprios com base em meu conhecimento. Então, eu acho que é isso, né? Beleza. Vamos lá da sequência, então. Eu vou pegar aqui e vou mostrar para vocês aqui uma conta da qual a gente gerencia, como que a gente vai puxar esses dados de dentro da plataforma, tá? Então, deixa eu abrir minha câmera aqui. Para caso vocês queiram me conhecer também, né? Vamos lá. Eu vou jogar para cá. Primeiro passo aqui, eu vou só ensinar vocês a gerar as planilhas para desenvolvimento dessa planilha, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo, a gente vai entrar aqui na conta do Mercado Livre, vai em vendas, você vai escolher o período que você quer, tá? O que a gente recomenda aqui é que você sempre pega aqui, ó, seleciona aqui no filtro, último mês, e com esse último mês você vai vir aqui, ó, baixar arquivo Excel de vendas. Então a gente vai vir aqui, vai baixar esse arquivo, dependendo da quantidade que a sua conta tem de vendas, pode ser que demore mais ou demore menos para ser gerado esse relatório. E feito isso daqui, você vai vir aqui também, ó, marketing, publicidade, eu vou até abrir uma nova guia aqui, relatório de Product Ads, tá? Então ele é o relatório. Tipo de relatório, eu quero um relatório padrão de anúncios patrocinados. O período que eu quero é o mesmo de 30 dias que a gente baixou do relatório de vendas. Se você quiser um período maior, você também pode, tá? Só que aí você tem que cogitar dentro do relatório de vendas também para não dar nenhuma diferença. Se você quiser que últimos 60 dias, você tem que baixar ali do relatório de vendas os últimos 60 dias. Perfeito? Aqui vamos colocar últimos 30 só para facilitar. E aqui a gente vai colocar total do período. Beleza? Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa, vai criar esse relatório. A diferença é que esse relatório ele só encaminha para a gente por e-mail, tá? Então ele não tem como você vir aqui, que nem na aba de vendas, e baixar esse relatório naturalmente. Beleza? A gente está puxando os dados aqui. A gente vai abrir também o e-mail, e aqui o e-mail para vocês verificarem. Mercado Livre Ads está pronto também para ser baixado. Baixar o arquivo. Feito isso, nós temos os dois arquivos, o de vendas e o de publicidade, certo? Então eu vou vir aqui e vou abrir o nosso programa do modelo de demonstração, onde ele oculta os dados, né, dos nossos clientes para que tenha não seja divulgado os produtos que são vendidos e outras informações pessoais do cliente, tá bom? Aqui a gente vai se basear apenas nos dados informativos de finanças e tal. Então vamos dar sequência aqui. Planilha de venda, então a gente vai vir aqui e vai colocar o arquivo de vendas que a gente acabou de baixar do Mercado Livre. Aqui no relatório de publicidade, a gente vai colocar o arquivo correto. Com isso, a gente vai aqui, ó, gerar demo gratuita. Isso daqui é só para divulgação do vídeo, tá? Então, nós temos um modelo completo onde ele mostra todos os dados de produto, de SKU, de MLB, todo completinho, perfeito? Então vamos lá. Gerando, você vê que ele não demora, ele já gera o relatório rapidinho para a gente. E aqui que a gente consegue verificar, né? Anúncios analisados, receitas totais. Então aqui é todo o faturamento que a empresa gerou durante esses 30 dias, a receita que foi atribuída à publicidade, o investimento que foi feito nesse período, a curva. é, a conversão, né? Então, assim, os clientes que clicaram, quantos compraram, o TACOS geral da conta, então, pegando as vendas orgânicas e mais as vendas atribuídas por publicidade, qual que é o TACOS real da empresa, o ROAS estabelecido, investimento em ads, investiu, mas não gerou receita em ads. Esse apontamento é um apontamento muito importante. Então, são produtos que você coloca para testar e eles não viram, né? Eles não geram investimento, então são produtos para serem analisados. E valor sem venda em ads, beleza? Então, são produtos que venderam sem publicidade ads. Então, se você for atribuir aqui, você tem que checar essa informação. Investimento em vendas.
Então, aqui ele vai te dar um alerta dos principais, quantos anúncios tem em cada situação, tá? Nesse caso aqui, nenhum acima de 3% de tacos, é uma informação muito útil. Aqui a gente tem uma leitura auxiliar, então, caso você não entenda algum tipo de situação que está descrita, você consegue vir aqui e avaliar. Então, CTR baixo, mas muitas impressões. Então, você tem que revisar a imagem, o título, o preço do produto, e ele vai te dando essa orientação para auxiliar até aquelas pessoas que são mais despreparadas, descapacitadas em ads, a conseguirem executar essas tarefas, beleza? Então vamos lá, SKU Demo. Então aqui a gente tem SKU Demos, ficaria o SKU real do produto. Em anúncio demo, ficaria o código MLBD. Se você clicar aqui, você consegue facilmente colar o código para que você possa utilizar depois dentro do Mercado Livre, então uma segunda guia para você ir fazendo esses acompanhamentos, perfeito? Aqui na curva ABC, ele vai mostrar para a gente o SKU principal, então aqui, como ele está verde, ele é um SKU de curva A, e aqui ele também é um SKU, é um MLB de curva A. Então, nesse caso, esse item ele é curva A nos dois sentidos, tanto de SKU quanto de MLB. Por que visualizar em SKU, tá? Às vezes você tem vários anúncios de um produto e esse anúncio ele está na curva B. Só que ele tem três anúncios na curva B. Então, ele é um anúncio que os três anúncios são curva B, mas o SKU dele é de curva A, porque a somatória dos anúncios vão tracioná-lo a curva A de SKU. Então, não sei se deu para entender, se ficou claro. Caso tenha alguma dúvida, vocês podem deixar na descrição do vídeo posteriormente, eu vou responder todas elas. Tudo bem? Então, aqui ele vai mostrar para a gente alguns outros detalhes, né? Então, aqui ele vai mostrar em qual campanha que ele está. Isso aqui foi feito para aquelas pessoas que fazem campanhas individuais. Então, ainda existem aquelas pessoas que fazem campanha por curva ABC e existem aquelas pessoas que fazem campanhas individuais para cada anúncio. Então, isso a gente não julga, né? Então, cada pessoa tem o seu método de visualizar, desde que funcione. E aqui a gente deixou ativo para caso a pessoa faça campanha com vários itens ou curva A, B e C, que ele consiga saber o nome dessa campanha para ele ir certeiro dentro da publicidade para fazer a alteração, certo? Aqui a gente tem o último preço do produto, então, o último preço de venda que saiu nos relatórios, então, a última venda que saiu desse produto foi de R$ 570. Mas a média desse produto é vendida a 566. Então, ele está acima da média. Então, nesse caso aqui, a variação de valores foi pequena, mas é um alerta para caso tenha acabado alguma promoção. Algumas pessoas veem o anúncio caindo, as vendas, né? Não conseguem interpretar de forma ágil, então aquele já vai direto ao ponto, perfeito? Aqui ele mostra para a gente também a última venda desse produto, a última venda registrada, hoje, dia 17, o dia que estamos aqui gravando esse vídeo. Então a gente sabe que não é um produto que está encalhado como esse produto aqui de baixo, né? Então aqui, 11 de maio, foi a última venda desse produto. Então aqui a gente já tem um alerta muito explícito de que esse produto aí ele está parado, apesar de estar em promoção. Ó. O último valor registrado 129, aqui para 131. Então ele vai dando vários insights para a gente estar analisando esses produtos, tá? Investimento, CPC, né, custo por clique, aqui ele também avisa para a gente o preço máximo que deveria ser pago nesse clique aqui para ter uma operação saudável. Logicamente, tudo depende de um grupo de avaliações, não só de uma avaliação individual, mas a gente já consegue ter alguns insights do que a gente pode fazer para ajustar essa publicidade, beleza? CTR, CRV, CVR, desculpa, tacos individual desse anúncio, né? Boas. Então aqui você tem todas as informações que você precisa para tomar as suas decisões, anúncio a anúncio. Se você quiser, você pode colocar ele por ordem, né? Então, assim, pelo preço mais alto, por quantidade de vendas, por receitas. Então, você consegue classificar da forma que você quiser. O que eu aconselho é sempre pegar aqui pelo maior investimento, né? Então, os produtos que você mais está gastando, que aí você tem que ser mais efetivo neles, tá? Ou produtos de curva A, B, C. Aqui ele te dá alguns alertas, né? Então, custo CPC acima do sustentável, que foi o que eu falei aqui, ó. O preço máximo que deveria ser pago nesse clique aqui para ter uma operação saudável, logicamente, tudo depende de um grupo de avaliações, não só de uma avaliação individual, mas a gente já consegue ter alguns insights do que a gente pode fazer para ajustar essa publicidade, beleza? CTR, CRV, CVR, desculpa, tacos individual desse anúncio, né? Boas. Então aqui você tem todas as informações que você precisa
para tomar as suas decisões anúncio a anúncio. Se você quiser, você pode colocar ele por ordem, né? Então, assim, pelo preço mais alto, por quantidade de vendas, por receitas. Então, você consegue classificar da forma que você quiser. O que eu aconselho é sempre pegar aqui pelo maior investimento, né? Então, os produtos que você mais está gastando, que aí você tem que ser mais efetivo neles, tá? Ou produtos de curva A, B, C. Aqui ele te dá alguns alertas, né? Então, custo CPC acima do sustentável, que foi o que eu falei aqui, ó. Então, em vez de olhar o item por item, você já pode ir direto aqui para os alertas que ele vai te pontuar diversas coisas que estão acontecendo na sua operação. Bom, deixa eu... Só um segundinho. Beleza. Fechou. Vamos continuar aqui, então. TTR baixo, com muitas impressões. CTR significa impressões divididas pelos cliques que tivemos. Então, isso significa que o nosso CTR está baixo. A gente está tendo bastante impressão, mas as pessoas não estão clicando nesse anúncio, certo? Possível catálogo sincronizado. Então, ele já verificou dentro do nosso relatório que esse produto provavelmente é um produto de catálogo, tá? Isso aí é um outro alerta que a gente tem que ficar, porque em alguns casos, quando é produto de catálogo, em alguns casos a gente não vai mexer em foto, que nem questão do CTR geralmente é uma questão de imagem, tá? Imagem, oferta, então tem toda essa nomenclatura aí. Se for produto de catálogo, em alguns casos você não vai conseguir fazer edição nela de forma fácil, né? Então, isso fica como um alerta mesmo, tá? Para validação pessoal. Leitura, né? Então, verificar o CPC. Então, em alguns casos, por mais que o CPC esteja alto, o TACOS está ok, a gente não vai tomar algumas ações aí. Para mais informações, se você quiser depois uma assessoria na parte de publicidade ou uma mentoria para aprender um pouquinho mais sobre a parte de publicidade, a gente pode estar agendando posteriormente, beleza? Termos de segmentação, não decidir por CPC isolado, revisar imagem, título, que é aquela questão que eu já havia falado. SKU parece ligado, mas a mais de um MLB, validar se ele é catálogo, buy box, ou anúncio sincronizado nesse novo método aí de MLBU, que é anúncios sincronizados também, apesar de não serem catálogos, eles são anúncios sincronizados, então ele pode ter esses dois aspectos. Então aqui a gente fez, né, uma ressalva, vamos achar algum aqui que esteja diferente, ó. Nesse caso aqui, ó, tanto SKU quanto MLB são de curva B. Aqui já é outra situação, ó. O SKU é de curva A, mas esse anúncio é de curva B. Então, a gente consegue ter essa visão aí de que talvez a gente possa melhorar esse MLB para ele virar também um MLB de curva A, porque a gente já tem um anúncio que já é, ou então ele pode ser que o SKU tenha vários anúncios, que é aquela situação que eu falei. Então, caso a caso, tem que ser avaliado individualmente, perfeito? Eu acho que deu para ficar claro aqui como funciona mais ou menos esse projeto. Você consegue segmentar aqui também, ó. Aqui está todos os anúncios, mas a gente pode colocar anúncios por produto, certo? Então ele vai te dar aqui produtos segmentados, os anúncios segmentados por produto. Então ele vai repetindo para que a gente possa verificar os anúncios individuais por SKU, certo? Aqui a gente consegue ver anúncios finalizados. Às vezes o relatório de publicidade ele vai trazer anúncios para a gente que ele estava no padrão antigo, a gente mudou para o padrão novo, e aí as informações dele ficaram perdidas, mas assim, ele localiza que tem, mas ele não consegue identificar de onde que veio. Então, só para a gente ter uma visão do quanto que foi gasto com esses anúncios que nem existem mais, certo? Investimentos sem venda em ads, então são produtos que a gente investiu, mas a receita veio só de forma orgânica, então a gente tem essa visão também, publicidade por SKU, então a gente consegue visualizar aqui a publicidade por SKU e não por MLB, onde ele vai fazer aqui o conceito do que vai somar todas as publicidades que estão envolvidas a esse SKU e vai trazer para a gente aqui o conglomerado de informações. Então, às vezes a gente tem dois anúncios, um está com tacos de 20, outro está com tacos de 3, ele vai pegar a média e vai trazer para a gente de uma forma generalizada por SKU. Beleza? Tacos acima da meta, a gente não tem nenhum nesse compartimento. Todos com decisão, venda sem ads. Perfeito? Então, anúncios que tiveram vendas sem investimento em publicidade. Então, são anúncios que de certa forma, são tendências para a gente colocar na publicidade, anúncio de curva A, SKU, curva A, MLB, curva A. Por que que esse anúncio não está na publicidade hoje? Então, são decisões que a gente vai tomando no dia a dia. Perfeito? Então, vamos lá. Eu vou trazer um outro aspecto, tá? Que você consegue ver a curva ABC da sua conta. A gente traz aqui a classe A, B e C.
você consegue modificar para ver por anúncio, por SKU, por unidades vendidas, faturamento. Então, ela é bem dinâmica para você enxergar da melhor forma que seja para você. E qual que é o intuito dessa segmentação aqui, tá? É você fazer fulfillment. Então, cada vez mais o Mercado Livre está priorizando produtos de curva A da sua operação para ir para o fulfillment. O que for curva B, eles não querem lá. Você até pode mandar o produto para teste, mas isso pode consumir. Se for para teste e der errado, você vai pagar uma nota para retirar esse produto e eles vão te penalizar. Então, o ideal é que você faça os próximos fulls com base em dados, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Aqui você consegue verificar o produto segmentado. Então, esse produto ele é de curva A. Então, deixa eu ver. Quando você for fazer um fulfillment, você vai pegar o SKU e vai colocar lá na gestão de fulfillment e já vai ver todos os anúncios que compõem esse SKU lá dentro para você fazer um full baseado em informações. Por que eu gosto de fazer o fulfillment com base em SKU e não pelo MLB? Para você fazer um controle de estoque. Então, quando você tem um estoque estruturado, você precisa mandar enviá-lo para o fulfillment de uma forma organizada, porque a somatória desses SKUs é o que vai te trazer a transferência de estoque que você tem que fazer através do ERP. Então, eu acho esse formato muito útil para você tomar essa decisão. Então, eu já pego o SKU, que é de curva A, já vejo todos os anúncios que estão precisando ser abastecidos e já faço linha a linha por SKU. Aqui você já sabe todos os produtos que são de curva A, então, aqui, ó, se você for ver, essa conta tem 7 produtos só de curva A, o que é muito pouco, né? Então, assim, esse full tá facinho de fazer. Tem mais produtos aqui para a gente avaliar. Então, produtos de curva B tem que ser avaliados um por um para ver se compensa ou não fazer esse envio para o fulfillment, beleza? Então, essa conta é uma conta nova, ela tem 59 mil só de faturamento ainda, então ela ainda tem muito a crescer, ela está bem no princípio, até mesmo por isso que a gente vê um tacos tão baixo, né? O tacos ideal é aí chegar até 3% da operação, então são várias análises que a gente vai fazendo no dia a dia, e se você quiser estar com a gente vai te ajudar a operar isso daí da forma correta. Eu vou abrir alguns outros cases aqui da nossa consultoria, sem divulgar informações deles também, apenas para você ver algumas das contas que a gente gerencia aqui de publicidade na nossa mentoria e assessoria. Então, vamos lá. Só mais um detalhe que eu queria mostrar aqui, que ficou bem legal, é o Excel de vendas. Se você não quiser ver só esse dashboard, você consegue também aqui vir e baixar um arquivo para você poder dar sequência. Deixa eu abrir aqui para vocês verem como é que ele fica. Beleza, beleza, beleza. Então tá aqui, ó, o relatório de vendas gerado na data de hoje, total, o SKU, o rótulo de linha, produto de demonstração, o ranking dele na nossa curva A, B, C. Aqui se ele é de curva A, B ou C, tudo certinho, unidades vendidas. Beleza? Então, aqui a porcentagem de unidades, né? Depois você pode colocar até um filtro aqui, né? Colocar ele na. Deixa eu habilitar aqui. Você pode vir aqui em dados, colocar um filtro. Opa, o filtro tem que ficar aqui na linha 4. Você pode organizar ele da melhor forma. Eu quero colocar ele aqui, ó, do maior para o menor, apesar que ele não vai ir por causa da formatação aqui de números, né? Então, esse detalhe aqui eu vou precisar dar uma ajustada aqui para converter eles em número e você conseguir gerar esse relatório, você conseguir fazer de forma eficiente esses filtros, tá? Então, não se preocupa, esse processo aqui vai ser corrigido e a gente vai ajustando conforme necessidade. Perfeito? Então, vamos fechar aqui esse relatório e eu vou trazer dados de alguns outros clientes, beleza? Aqui você consegue vir aqui, ó, nova análise, vou puxar dado de um outro cliente aqui que nós temos na consultoria. Esse é este passado. Vamos pegar esse, pegar aqui de outra forma. Downloads. Vou pegar esse aqui, que é o relatório de vendas, que é o report. Vou criar aqui um relatório. Essa conta aqui já está um pouquinho mais avançada, então ainda demora um pouquinho mais o relatório. Então, aqui a gente tem produtos analisados da mesma forma, a receita total dessa conta já passa a 469 mil, receita atribuída por publicidade. Então, dos 460 mil, 180 mil foi da publicidade, o investimento total de 9.400, um CVR, um TACOS geral de 2%, que também está abaixo de 3%. Então, é algo que você vê que realmente está funcionando. Perfeito? Então, aqui a gente tem vários dados, a mesma situação, SKU, MLB, então ele vai trazendo, ó, trouxe aqui um alerta, tá vendo? Ó, otimizar.
Ele está pedindo, ó, tacos deste anúncio. E vamos procurar aqui tacos. Deixa aqui mais para frente. O tacos desse anúncio está acima de 3%. Tá? Então, esse alerta fica porque depende muito da operação da pessoa. Se a pessoa tem uma margem de contribuição de 10%, acima de 3%. Então, se você chegar a um tacos de 5%, a sua margem de lucro vai ser de 5%. Então, não vai ser de 10%. Então, a gente tem que avaliar todas as situações para que a gente consiga fazer um trabalho legal. Então, aqui a gente já viu que ele deu um alerta diferente, né? CPC acima do sustentável, CTR baixo, CVR alto. Então, assim, aqui a gente tem toda a descrição de leitura auxiliar para que você consiga aí dar sequência de forma saudável nessa operação, beleza? Então, aqui a gente já viu o valor de 100 venda em EDs, então a gente vai precisar dar uma avaliada nesse segmento aqui, que eu acredito que ele esteja com alguma falha devido a esse teste, essa demonstração, tá? Então, isso daqui vai ser corrigido também, acredito que essa informação está equivocada. Bom, vamos lá, vamos para a próxima análise, vou pegar mais uma conta que a gente trabalha aqui na nossa consultoria, tá? Vou pegar essa daqui da semana passada aqui. Vamos pegar aqui, passado também, reporte em Edges, e vamos gerar outra demonstração. Perfeito, está gerando aqui. Produtos analisados, 302 itens. Essa conta aqui já faturou 964 mil em 30 dias. Receita atribuída a Edges, então aqui a gente tem receita atribuída de 560 mil. Investimento em Edges, então a gente tem todo o investimento. Esse cliente investiu 33 mil, quase 34 mil em Edges nos últimos 30 dias, com tacos de 3,52. Esse cliente é um alerta um pouquinho maior, apesar de não estar insustentável, o tacos está um pouquinho alto. E o ideal é a gente reduzir um pouquinho esse investimento em Edges, beleza? Todas as decisões têm que ser feitas com calma, né? A gente viu aqui que mais da metade do faturamento está atribuído a Edges, então são decisões que a gente tem que tomar com cautela para que não afete muito, não tenha uma queda muito grande, muito brusca nas vendas dessa conta. Então, tem todos os caracteres aqui são informativos de análise e alerta, mas a decisão tem que ser feita ponto a ponto para a gente poder fazer da melhor forma possível e não acabar tomando prejuízo. Perfeito? Então, tá aqui. A gente deu todos os aspectos dessa conta. Eu espero que vocês tenham gostado desse relatório, desse dashboard de vendas. E esperamos, né, contato. Eu vou deixar aqui. Se você, para saber se você viu esse vídeo até o final, a gente vai divulgar, né? Eu vou deixar aqui uma meta. Se você digitar eu quero, a gente vai te mandar, a gente vai sortear algumas pessoas que deixarem um comentário. Então, faça, divulgue, publique esse vídeo para os seus amigos vendedores e a gente vai sortear aí algumas unidades desse arquivo para quem quiser. Então, só que esse arquivo vai ser único. Caso tenha alguma atualização, a gente vai mandar o original, a gente não vai mandar o de demonstração, tá? Ele é único e a gente vai encaminhar para que você consiga utilizar ele na sua operação, certo? Até o Mercado Livre fazer uma mudança nos seus algoritmos e ele acabe perdendo essa formatação, beleza? Então a gente vai ter que validar essa informação e você vai conseguir utilizar até que tenha alguma atualização. Caso você queira uma assessoria, onde a gente vai cuidar dessa publicidade para você, você deixa nos comentários, eu quero assessoria, para que a gente possa marcar uma reunião, conhecer o seu projeto e a gente consiga avaliar a sua posição hoje. E também vou deixar uma terceira função. Eu quero a mentoria para aprender a falar de Edges. Então, você pode deixar esse comentário aí também, que você quer a mentoria para que a gente faça algumas reuniões para eu te ensinar como funciona a leitura dessa publicidade. Então, deixe nos comentários e bora lá ganhar mais dinheiro.